No vídeo de hoje você passa a saber como fazer uma focaccia de fermentação natural. Aqui eu vou fazer uma focaccia de tomate cereja confitado com alecrim, mas você pode usar os ingredientes que você preferir para o recheio. Para começar, vamos verificar os ingredientes que a gente vai precisar. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 25 gramas de azeite, 380 ml de água e o meu fermento natural, ou também conhecido como levain, já alimentado e já depois de fermentar. Antes de usar o fermento natural na massa, a gente precisa alimentar ele para que ele tenha força para fazer o nosso pão crescer. Dependendo do fermento natural, o tempo de crescimento antes da gente utilizar ele pode ser diferente, mas em média ele vai demorar de 3 a 4 horas para dobrar de volume. Quando o seu fermento pelo menos dobrar de volume, porque alguns chegam a triplicar, aí a gente já pode utilizar ele no nosso pão. Se você tem interesse em fazer o seu próprio fermento natural em casa, acompanhe o canal e fique de olho porque em breve teremos um vídeo explicando como que você pode fazer o seu próprio fermento em casa. Aqui nós vamos utilizar 100 gramas do fermento natural já ativado. Então nós conseguimos ver toda a fermentação que ocorreu aqui no nosso fermento natural ou levain. Caso você queira fazer essa receita com fermento biológico seco, utilize 5 gramas e com fermento biológico fresco, utilize 15 gramas. Então vamos começar adicionando 100 gramas de levain à nossa farinha. Caso o seu fermento natural ele tenha uma ação mais lenta, você pode acrescentar um pouco mais, ou se você quiser uma fermentação mais rápida, você pode colocar até 150 gramas sem alterar muito as características. Depois vamos colocar a água, o azeite e vamos misturar. Não coloque toda a água no início, porque dependendo da farinha que você tem, você vai precisar de um pouco mais ou um pouco menos de hidratação. Salve um pouco da água para você adicionar depois caso necessário. Aqui eu tive que usar toda a água da nossa receita. E depois de incorporar todos os ingredientes, a gente pode colocar o sal. É muito importante que a gente não coloque o sal diretamente no fermento para não matar o fermento. A massa da focaccia, ela é uma massa mais líquida porque a gente não vai fazer uma sova como nos pães tradicionais. Nós vamos fazer uma sova através de dobras. Então a gente tem uma massa mais líquida, mas que é necessário para a característica. Uma massa mais líquida também vai fazer um pão com mais alvéolos e bem macia. Depois de misturar a nossa massa, nós vamos começar a fazer as dobras, aguardando um intervalo de 5 minutos entre cada uma delas, totalizando 30 minutos. Nós precisamos fazer de 4 a 5 dobras, que já é o suficiente para desenvolver o glúten. Então, a cada etapa, a gente vai esperar 5 minutos para o glúten relaxar e a gente poder esticar a massa e fazer a dobra novamente. Então, a gente vai deixar 5 minutos descansando e daqui 5 minutos vamos fazer a primeira dobra.
Passados 5 minutos, vamos fazer a nossa primeira dobra. É importante que você mantenha as mãos molhadas, porque senão a massa vai grudar muito na sua mão. Principalmente no início, onde a massa vai estar mais pegajosa. Pegue a massa dos cantos da tigela e jogue para dentro. Nas duas primeiras dobras, vamos fazer com essa técnica de dobra, porque a massa ainda não tem consistência. Conforme o tempo for passando, o glúten for desenvolvendo, nas próximas dobras a gente vai conseguir usar outra técnica. Depois da primeira dobra, vamos esperar mais 5 minutos e fazer uma dobra a cada 5 minutos até completar 5 a 6 dobras, dependendo do nível de elasticidade que a gente quer. Aqui nós vamos fazer nossa última dobra. Depois das dobras feitas, nós vamos deixar a nossa massa descansar. Você pode deixar a massa crescendo aproximadamente por 1 hora se você estiver fazendo com fermento natural. Caso você esteja utilizando fermento seco ou fresco, industrializado, você pode reduzir esse tempo para aproximadamente meia hora. Depois de passado um tempo, a gente vai colocar numa assadeira untada para a gente poder deixar ele fazer o segundo crescimento. Depois da massa descansar, nós vamos colocar ela na nossa assadeira para poder deixar crescer novamente. E para isso nós precisamos untar bem com azeite. Com a assadeira bem untada, nós vamos colocar a massa. E aqui eu estou usando uma assadeira pequena, então eu vou usar metade da massa e assar em 2 assadeiras. Se você estiver usando uma assadeira maior, você pode usar o total da sua massa. Com as pontas dos dedos úmidas, aperte a massa para ir esticando ela até que ela ocupe a assadeira. Se ela apresentar muita resistência, aguarde mais 5 minutos para o glúten relaxar e depois estique um pouco mais novamente. Se você, como eu, está fazendo a fermentação natural, é recomendado utilizar um papel antiaderente para a cozinha embaixo da forma, porque com o tempo grande de fermentação a massa vai absorvendo bastante da gordura que a gente coloca para untar e acaba grudando bastante. Aqui eu não tenho, mas recomendo que você utilize se você tiver. Esses papéis antiaderentes para a cozinha são diferentes do papel manteiga. O papel manteiga ele ajuda, mas ele também pode ficar grudado no seu pão. Então o melhor mesmo são os papéis antiaderentes específicos para assados, que eles impedem com que o alimento grude no próprio papel e na assadeira. Com isso você vai ter uma facilidade na hora de desenformar. Agora nós vamos deixar para fazer o nosso segundo tempo de crescimento.
E aqui, como eu estou usando fermento natural, eu vou deixar por aproximadamente 4 horas ou até ele dobrar de tamanho. A espessura dele nesse momento deve ficar com 1 centímetro a 1,5 cm. Não pode ser muito grosso, porque ele ainda vai crescer bastante. Se você estiver usando fermento industrializado, você pode deixar ele crescendo por aproximadamente 30 minutos. Lembrando que, dependendo do dia, se tiver mais calor ele vai crescer mais rápido, se tiver mais frio ele vai demorar mais para crescer. Então nós vamos esperar ele crescer, enquanto isso vamos fazer o nosso confit de tomate cereja. Para confitar o nosso tomate cereja, nós vamos acender o fogo em fogo baixo. E colocar uma quantidade de óleo ou azeite para esquentar. Mas lembrando, nós não vamos fritar o nosso tomate cereja, por isso que a temperatura não pode ser muito elevada. Aqui eu estou usando um óleo composto de óleo de girassol e azeite, mas você pode usar somente azeite, que você terá um sabor ainda melhor. Depois colocamos os tomates cereja. E aqui eu vou colocar um pouco de alecrim para saborizar um pouco o tomate. Lembrando que vamos utilizar alecrim também na nossa focaccia. Mas se você não quiser, você não precisa utilizar o alecrim, ou até pode utilizar qualquer outra erva que você goste de usar para saborizar. É importante sempre manter uma temperatura branda quando a gente está fazendo um confitado. Então a gente não pode deixar ele borbulhar muito forte. Então, se a borbulha estiver subindo muito, se o seu fogo for muito forte, desligue um pouquinho o fogo e quando a temperatura baixar um pouco, ligue novamente. Depois de pronto, vamos reservar os tomates confitados para a gente colocar em cima da nossa focaccia depois que ela fermentar. Depois que a nossa massa cresceu, a gente já pode colocar o tomate confitado e o alecrim para ir para o forno. Preaqueça o forno a 200 graus Celsius. Antes de colocar, a gente vai fazer uma coisa característica da focaccia, que é apertar com a ponta dos dedos a nossa massa. Molhe a ponta dos dedos e aperte para que fique com as marcas. Depois coloque o alecrim. E os tomates confitados. Por final, cubra com um pouco do azeite que você usou para confitar, que é um azeite que já vai estar bem saborizado. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus por 25 minutos, ou até que o topo fique dourado. Depois de 25 minutos, esse é o resultado da nossa focaccia assada. Nos últimos 10 minutos eu liguei a resistência superior do forno para dar uma cor um pouco mais corada, mas se o seu forno não tiver essa resistência na parte superior, não tem problema. Se você quiser deixar ele com um pouquinho mais de cor, é só deixar um pouquinho mais de tempo ou subir um pouquinho a temperatura do forno. A focaccia é uma receita simples, por não precisar de uma sova tão intensa, mas é uma receita que precisa de um tempo um pouco mais extenso e um pouco mais de paciência para a gente trabalhar o glúten com as dobras. Você também pode colocar como recheio em cima qualquer outro tipo de ingrediente que você goste, como azeitonas, o clássico de alecrim sal grosso. Dá para você acrescentar sal grosso nessa
com tomate confitado. Você também pode utilizar algum legume ou vegetal, como abobrinha. Então isso vai da sua imaginação e do seu gosto. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e compartilhem com os colegas. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.